E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero realmente que sim. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Ou sejam bem-vindos ao canal Arsênicos, né? E eu espero que o tempo que os senhores passem aqui seja de bom proveito, né? Que coisas boas possam ser aproveitadas aqui nesse momento. Certo? Hoje eu vou, né, depois de alguns meses aí de hiato, vou prosseguir com uma série que eu iniciei, chamada A Vida do Pai. Nesse contexto, na verdade, eu iniciei 3 séries: A Vida do Pai, A Vida do Marido e A Vida do Homem Solteiro. Eu tenho alguma experiência nisso daí e eu acho interessante falar sobre, né? De repente alguém possa se beneficiar nesse aspecto aí. No episódio anterior, eu falei sobre as motivações que levam alguém a querer ser pai. Hoje, eu gostaria de falar sobre o ensino, né? Aspectos importantes no ensino e na criação do seu filho ou da sua filha. Quando eu falo do seu filho, é de maneira geral, né? Enfim, eu escrevi alguns tópicos aqui e aí eu vou falar sobre cada um deles. Tópico número 1. Repasse o seu aprendizado, né, que você obteve dentro do seu lar. O que isso quer dizer? Eu acredito que a maioria de nós, ou todos nós, né? Acho que Rômulo e Remo, na verdade, só existem na mitologia, né? Dizem que somos os seres mais dependentes que existem na face da Terra, né? Enfim. Então todos nós aprendemos, né, alguma coisa. Recebemos algum tipo de aprendizado dentro dos lares em que vivemos. Coisas boas, coisas não muito boas ou coisas ruins, né? E muitas vezes repetimos o padrão. E aí que vem a questão: o que você está repassando para os seus filhos daquilo que você aprendeu com seus pais ou com seus cuidadores? Você está pegando aquilo que foi bom e descartando aquilo que foi ruim? Ou você está repetindo o erro? Ou você está fazendo o oposto? São perguntas realmente desafiadoras, né? Uma coisa, por exemplo, que eu percebo que acontece com bastante frequência é que fazemos muitas vezes o oposto daquilo que não gostamos que tenham feito conosco. Por exemplo, um pai que, sei lá, você teve um pai ou uma mãe que foram muito rigorosos, não podia fazer nada, tudo era muito controlado, regulado, e você se sentia sufocado e acha que foi ruim. Então você desenvolveu insegurança, enfim. E aí você resolveu dar muita liberdade para o seu filho. Não, ele vai ser criado com liberdade. Quer dizer, nenhum dos dois é bom, né? Eu acho que tem que ter aí um equilíbrio. No meu caso especificamente, houve aspectos na minha criação que eu posso dizer que foram muito rigorosos. Outros nem tanto. Não sei, mesmo correndo o risco de errar, eu procuro manter uma autoridade, porque eu acho que é importante, né? Mas, de repente, um diálogo de maneira diferente, ou deixar as crianças aprenderem com os próprios erros também. Acontece, né? Um exemplo que eu posso dar assim, bem prático, é a questão de andar de bicicleta. Onde eu moro, andar de bicicleta é uma atividade muito frequente. A bicicleta é um transporte público, existem regras, existem ciclovias, né? E é importante que as crianças saibam como se comportar também. Quando virar uma curva, a relação com outros ciclistas, cruzamentos com carros. E geralmente, hoje eu ando muito assim na retaguarda.
né? Por alguns anos aí eu estava sempre à frente ou do lado, dizendo o que tem e o que não tem que fazer, explicando por quê. Mas hoje, graças a Deus, estamos num estágio em que eu não preciso ficar mais nessa preocupação, eu deixo, né? E eu observo as reações. Claro que numa distância próxima, o suficiente para ter uma segurança. Se eu vejo que teve algum movimento ali que não foi legal, eu estou perto o suficiente para dar uma ordem ou para controlar. Mas eu achei muito legal hoje, que foi assim, foi muito natural, né? Quando chegamos perto do cruzamento com os carros, né, eles naturalmente já foram baixando a velocidade, observando em volta, percebendo a velocidade dos carros, e aí a pessoa que estava no carro próximo diminuiu, parou e deu sinal para eles atravessarem. E ainda teve um sinalzinho de legal, né, que eles deram, que a filha deu, né? E eu achei bem legal, muito natural, muito tranquilo, né? Quer dizer, eu tenho essa mentalidade, que é clichê, mas eu tenho essa mentalidade de criar os filhos para o mundo. E pela graça de Deus eu vou morrer antes dos pequenos, né? Quer dizer, o esperado, se Deus assim permitir, é eu chegar na velhice, os meus 80 anos, sei lá, 100 ou menos, mas eu morrer e eles ficarem. Então a minha preocupação também é de prepará-los para justamente eles saberem o que fazer sem a minha presença. Então a gente já está fazendo um estágio agora, né? É assim que eu vejo. Então, enfim, né? Coisas que eu gostei, eu repasso, né? Que eu admito que os meus pais, que eu reconheço que os meus pais fizeram assim de maneira eficiente. E aquilo que eu não gostei muito, né? É o que me fez mal. A gente tenta descartar, ou a gente tenta inclusive aprender. Porque esse também é um outro ponto. Isso tem muito a ver também conosco, né? Será que você tem seus traumas trabalhados, resolvidos? Né? Aquilo que realmente foi prejudicial, você está conseguindo trabalhar direitinho de modo que, né, você não precise repetir isso com seus filhos e de modo que você tenha uma qualidade de vida melhor? Esse é um ponto também a considerar. No final das contas, a criação dos filhos tem muito a ver com nós mesmos, né? É muito importante isso. Próximo tópico. Qual o objetivo da criação? Coloquei aqui, mas no meu caso, por exemplo, eu posso dizer que o meu objetivo com a criação dos meus filhos é prepará-los, né, para a vida, para que eles possam ser bons cidadãos, para que eles possam se comportar de maneira respeitosa para com os outros, para que eles possam ser bem-sucedidos na vida em termos de paz, de tranquilidade, né? Que eles possam encontrar uma medida correta na área das finanças, né? Para que principalmente, né, o mais importante de tudo, que reconheçam a presença de Deus e que andem com Deus. Esses são os meus objetivos, os nossos objetivos. E minha mulher, graças a Deus, ela está aí nessa empreitada e, enfim, né? Graças a Deus por isso. Então assim é bom você também traçar objetivos, né? Poxa, por que eu estou fazendo tal coisa? Qual a minha visão aqui em relação aos meus filhos? Por que eu estou criando os filhos e o que é que eu espero deles no futuro? Esses para mim são os objetivos mais importantes. E aí no final das contas a gente pensa um pouco a gente sonha um pouco, né? Sobre o que eles vão fazer em termos de trabalho, onde vão viver. Mas aí eu entendo como coisas secundárias e coisas que na verdade tem muito mais a ver com as preferências deles do que com aquilo que eu quero, né? Enfim, autoridade. Ih, rapaz, esse ponto. Esse vídeo está sendo feito em setembro de 2022 e vivemos numa época um pouco complicada nesse aspecto, né? O que é autoridade? Algumas pessoas ensinam que deve se dar muita liberdade aos filhos e, enfim, né, tem que ser tudo com muito medinho e com muito cuidadinho.
Nesse aspecto eu sou a moda antiga, né? Não sou perfeito, né? A gente tem que baixar um pouco assim a arrogância, né? Mas essa coisa de ficar com medo dos filhos, ter medo de dizer não, sabe? Fazer de tudo para que a criança não fique triste, não. Aí não, eu não jogo nesse time, não. Para mim as coisas são mais simples nesse sentido, né? Se eu entendo que deva haver uma explicação para alguma coisa, eles perguntam, posso fazer tal coisa e tal, às vezes a gente pode simplesmente falar não. E as crianças têm que ouvir e aceitar e pronto. Porque esse ponto talvez seja assim, sobre autoridade, se você precisar gravar só uma coisa, eu acho que essa coisa é a seguinte: ame os seus filhos. Se você ama de maneira genuína, se você quer o bem deles, independente de qualquer outra coisa, o bem deles, que aconteça-lhes o melhor, você vai exercer autoridade muito possivelmente de maneira correta. Por quê? A sua autoridade, ela vai estar atrelada com o bem-estar do seu filho. Eu vou dar um exemplo. Videogame, né? Se você entende que seu filho ficar jogando videogame por muitas horas é uma coisa ruim, e eu acredito que seja, né? Suponha que num dia ele tenha jogado muito. No outro dia, se ele perguntar, posso jogar? Não. Tá bom, só isso. Vamos fazer outra coisa. Vamos brincar lá fora, vamos colorir, vamos... Acabou. Mas por quê? Aí eu tenho que dar explicação, aí vem uma contra-argumentação. Não. Isso não funciona comigo, não. Né? Não é não e pronto. É assim que eu entendo. Mas, se você der um não vai ser simplesmente o que você quer, porque quer brincar com seus filhos e provocá-los. Você tem autoridade, você tem poder de mandar eles fazer algumas coisas e tal, horários, mas tem que ser feito com amor. Amor, né? Parcimônia, com cuidado, entendendo os limites do seu filho, né? Um exemplo muito bobo. Suponha que seu filho tenha dificuldade para acordar. Suponha que ele seja uma pessoa mais da tarde ou da noite. E acordar é um processo doloroso. Doloroso no sentido de, poxa, o corpo demora para acordar, para se mexer, para se ativar. Será que seria interessante já chegar no quarto dele ligando a luz, né, tirando o cobertor e falando alto? Poxa, será que não é traumático isso? Será que é uma maneira boa de começar o dia? Eu entendo que não. Então, o que é que custa, por exemplo, você se programar para você acordar o seu filho de repente 10 minutos antes, né? Chega ali 10 minutos antes, bom dia, faz um carinho, né? Começou ali a se mexer, já tira um pouco o cobertor, tá na hora de acordar, fala baixo, né? Te dou mais 5 minutinhos. Pronto, olha só, olha a diferença. O corpo vai se ativando, né? Vai acordando o cérebro, vai começando a se ativar melhor. Pronto, passaram 5 minutos, agora levanta, bora lá. É diferente. Agora, se seu filho é daquele que já, na hora que você abre a porta, né, gira a maçaneta, a criança já está pulando da cama, diferente, né? Então é importante exercer autoridade, mas também conhecendo o seu filho. Você conhece o seu filho? Você sabe quem ele é? Ou é uma figura estranha para você, né, que você só vê uma vez ou outra? Claro, eu não quero botar peso aqui em ninguém, porque tem gente, por exemplo, que precisa trabalhar muito. Quem sou eu para também falar, pare de trabalhar e fique com seu filho a semana toda? Não, e as finanças ficam... Então é muito complicado. Eu acho que essas coisas têm que ser analisadas também com carinho. Se você tem condição de gastar um tempo com seu filho, se você se dá o luxo, por exemplo, de ter um final de semana, né? Por que não? Por que não gastar tempo, conhecer, conversar, fazer coisas juntos? Isso também faz parte da criação, né? E, enfim, autoridade com amor.
É assim que eu penso. Né? Próximo tópico. Proximidade é o que eu acabei de falar. Né? Quão próximo você é dos seus filhos? Né? Você conhece seu filho? Se ele chora, você sabe por que ele está chorando, você consegue identificar. Né? Quando ele olha de um jeito assim, ou assado, a maneira que ele anda, isso é importante. Conhecer, saber quem é, né? Chamar pelo nome. Né? Cada um ter suas táticas, né? Influências externas. Esse ponto aqui é chato, viu? Caramba. A gente tem que admitir que existe uma limitação nossa de conhecimento. Um grande amigo meu falou uma vez que parece que nós nascemos com um plugin, né, com um sistema não ativado para saber como criar os filhos. Tem coisas que a gente parece que a gente já sabe, né? A prática e tal, o amor. Só que tem coisas que a gente não sabe. Então, assim, tem coisas que a gente às vezes tem que dar o braço a torcer e admitir que a gente não sabe aprender com outras pessoas. Isso é muito saudável, né? Agora, o quanto você permite outras pessoas influenciarem nessa criação? Tem uma piada que diz que a sogra ou a mãe, o ideal é que ela more não perto bastante para chegar na sua casa de sandália e nem longe bastante para que ela chegue na sua casa de malas, né? Mas o fato é que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender o limite, né? Limitar a influência de outras pessoas. Você entende que isso está sendo ruim. Você é o pai. É você que deve dar as regras, dizer o que deve e o que não deve ser feito. Então, alguém querer tirar sua autoridade, aí realmente é muito complicado. Né? É difícil, tem barreiras que devem ser quebradas, mas é isso, né? A gente vai aprendendo, não é? Pai e mãe seguem a mesma linha? Esse ponto aqui é bem importante, viu? Que sentido? Eu acho que na relação homem-mulher, eu penso que ser próximo da outra pessoa em termos de ter os mesmos objetivos de vida, né, pensar de maneira parecida, isso pode ajudar muito na relação. Talvez você tenha até menos emoção, menos sparkles, né? Menos borboletas no estômago. Tem gente que gosta de um conflito, o que eu acho meio doido, mas o fato é, né? Você segue a mesma linha, você tem a mesma visão, cosmovisão, religião, né? Pensa da mesma forma que a mulher, morar numa cidade grande ou numa cidade pequena. Um cachorrinho aqui do lado. Isso pode evitar problemas na vida e também na criação dos filhos. Eu conheço um casal que o cara é muçulmano e a mulher é cristã. Eu nunca conversei sobre eles quanto a isso, mas eu acredito que eles fizeram algum tipo de acordo que deve ter dado muito certo. Eles criam a filha, até onde eu sei, debaixo da religião cristã, né? Vão na igreja e tal, e o cara não tem problema nenhum com isso. Mas imagine, visões diferentes, aí tá aquela fase apaixonada e tal, mas não se conversa sobre essas coisas e tal. Pode dar certo, pode, né? Mas pode ter algumas pedras aí no caminho. O que eu posso falar em relação a mim é que eu conversei bastante com a minha esposa antes mesmo de conhecê-la, que já ajudou indiretamente a tirar algumas dúvidas e fazer alguns acertos indiretamente. Mas como a nossa relação se deu de maneira rápida, e a gente casou rápido,
teve coisas que tivemos que aprender na prática, que não conversamos sobre e que poderia ter dado muito pepino, bem na verdade, viu? Mas enfim, eu sou grato a Deus porque nós dois somos flexíveis, então tem coisas que os dois abrem mão, aprendem, aceitam do outro lado e a gente vai assim vivendo, né? Mas um bom diálogo é muito importante, né? Para se evitar problemas no futuro. Não que isso seja garantia de que não vai ter problemas ou, enfim, discussões, mas pode pelo menos te preparar de alguma forma. Aí é questão de você não se deixar levar muito pelas paixões, porque eu acredito que as pessoas dão sinal, né, de quem são. Existem sinais, existem coisas que a gente percebe. O problema é se nós somos honestos o suficiente para entender e para reconhecer essas coisas, né? Enfim, o último tópico seria gasta-se tempo com os filhos, mas eu já falei sobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto crucial, gastar tempo com os filhos, conhecer, né? Mas isso também está no processo. E é isso, meus nobres. Acho que eu falei mais ou menos o que eu tinha para falar sobre esse tópico de ensino. Espero que os senhores tenham aproveitado de alguma forma, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, quiserem comentar algo do tipo, estou aí disponível, certo? Muita paz e Deus abençoe. Valeu!